e aqui está a apostila. Eu não ia ceder a apostila. Por quê, irmão? Porque eu tenho notado que os irmãos não leem. Então, pois é, mas aí eu tiro o quê? 90% não lê. Então, assim, aí eu não gosto de ler aqui, mas eu tenho sido movido por um sentimento, vamos assim dizer, que a minha ideia é despertar o talento que há em vocês. Porque assim, muitas vezes nós olhamos para aqueles que têm 5 talentos, para aqueles que têm 2 talentos, mas aqueles que têm 1, às vezes são deixados de lado. E se você analisar na Bíblia, Deus se manifestou de uma maneira muito grande, às vezes para uma pessoa. E através de uma pessoa ele fez grandes coisas. Com 12 ele revolucionou o mundo. Então se ele tocar em um de nós podemos fazer alguma coisa em Taguatinga. Amém. Então esse é o nosso intuito dessa nossa matéria, os ministérios. Ela está baseada em Efésios capítulo 4, versículo 11, que o Senhor, depois os irmãos vão baixar a apostila. Então nós vamos aqui, hoje ela está, eu mandei o link lá para o grupo, lá no grupo, na hora que você clicar no link, você vai cair na página, no caso você vai cair no início, aí é só você buscar nessa aba aqui e você vai encontrar ministérios. As demais matérias, aulas e apostilas estão aqui, os irmãos já têm familiaridade com relação a isso. Então, como eu falei, essas unções ministeriais, elas estão baseadas nos livros do Pentateuco, que são os livros da lei, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então assim, mas Jesus já revelou-se no Antigo Testamento, no Pentateuco, os ministérios que ele deixou para a igreja? Sim. E nós vamos ver isso de uma forma da tipologia aqui, que nem está lá. Deus se revela no início. Aí aqui essa figura, até a gente que encontrou, aqui como se fosse cada livro do Antigo Testamento, como se fosse uma representação de Deus, Moisés e os irmãos aqui. Amém? É só uma figura fictícia. Aqui tem um índice, nós temos costume de fazer. Então nós vamos estudar a unção ministerial no Pentateuco. Irmão Jovelino, o que é unção ministerial? Porque muitas vezes e eu tenho notado isso, principalmente no nosso meio, a diferença da unção ministerial, o que é dons, o que é talento, o que é propósito e o que é chamada. E também não é unção, mas a separação eclesiástica. E aqui muitas vezes a gente confunde unção ministerial com cargo eclesiástico. Um exemplo, o pastor, ele é um chamado ou um cargo eclesiástico? Chamado. Viu? A gente confunde. Ele é um cargo ministerial, um chamado ministerial, que Jesus deixou para a igreja. Quais são os 5, irmãos, lembram? Eu não queria desenhar, mas desenhar, hoje nós já perdemos muito tempo. Aí vamos lá para a mãozinha de novo. Minha mão está suja, eu estava mexendo aqui nas coisas. Então o primeiro dedo, como é o nome desse dedo? Polegar, amém. Esse aqui é o apóstolo, amém. Aí o segundo dedo, indicador, é quem? O profeta. É o profeta, é aquele que indica. Mas o que importa é que você lê, você sabe. Assim, irmão, nem sempre nós vamos saber de cabeça, mas se nós soubermos aonde está a informação correta, já é o bastante. Ministeriais, exatamente. Indicação, o profeta. O que chega mais longe é esse dedo aqui, não sei o nome dele, é o evangelista. E esse daqui é o pastorado, de pastor, e esse daqui é o do mestre. Então, eu citei até um exemplo hoje, que os irmãos vão ter noção do que seria essa disciplina.
Jesus, ele subiu e levou cativo o cativeiro e deixou 5 dons ministeriais para a igreja. Sem eles, a igreja vai andar, mas vai andar de uma forma pesada, vamos assim dizer, sobrecarregando alguns ministérios. Um exemplo, imagina esse tripé, da maneira que eu soltar ele fica, mas se eu tiro um pé dele, você acha que ele fica em pé? Não. Por quê? Porque não sustenta o outro. Então assim é a igreja, irmãos. Efésios capítulo 4, versículo, vamos ler a partir do versículo 8. Então tá lá. Ixi, não dá para ver não, né? Eu pensei que dá para vocês lerem aí. Então vocês vão ter que acompanhar na Bíblia então. Por isso diz, quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando, ora, o versículo 9, quando quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Os irmãos sabem de quem está falando aqui, né? O próprio Senhor Jesus. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Essa aqui é a minha revista e atualizada. Quem tem uma tradução NVI aí? Leia o versículo 11, que diz assim: ele deu dons. Sua tradução está assim? Tem? Tradução? Está escrito dons? Aí, então, ele concedeu dons, né? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Por que ele fez isso? O texto é autoexplicativo. Com vistas no aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura e a plenitude de Cristo. Então, veja bem, Cristo deixou este exemplo e esses dons, assim como ele fez com Pentecostes. Lembra que ele falou aos discípulos? Não saiais de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, se você quer fazer o serviço aperfeiçoado na igreja, a igreja ela necessariamente tem que ter esses 5 ministérios aqui. Assim é uma igreja, vamos assim dizer, triunfante. Porque ele subiu, levou o cativo, né, aqueles que estavam no cativeiro, e quando ele subiu, ele deu dons aos homens. Dom do chamado, né, o apostólico, o profético, o evangelístico, o pastorado e o de ensino. Aí para que ele fez isso? Versículo 14: para que não mais sejamos como meninos, agitados como de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, para artimanha, né, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que ele está querendo dizer? Pode falar. No 15, diz assim, que é o cabeça, na missa é escrito que é a cabeça. A cabeça. Que é o cabeça ou que é a cabeça? Assim, nós somos o corpo. Aham. Ele é a cabeça ou a cabeça. Não, assim, nessa hora não faz muita diferença. Aham.
Porque quando nós sabemos quem somos, um exemplo, seu braço direito, estica ele, mexe com o dedo indicador. Por que ele mexeu? Porque o teu braço. Não só por causa disso. Porque a sua cérebro, exatamente, mandou informação. Então, Cristo é o cabeça e ele mandou uma informação, passou pelo seu ombro, a clavícula, o antebraço, chegou na mão, chegou nos tendões e foi até o dedo. Quem somos nós? Membros do corpo de Cristo. Então não importa quer você seja a unha do dedo mindinho do pé, ou se você faz parte do pescoço. É como Paulo certa vez ele falou, então quer dizer que iremos desprezar os olhos? Ou diremos a boca que nós não precisamos de você? Diremos para a mão que não precisaremos dele? Não. O que faz a perna sem o pé? O que faz o pé sem a perna? Exato. Nós temos que nos ajuntar. Quando nós nos ajuntamos, somos igreja. E o que é que tem acontecido nos últimos dias? Que o inimigo tem feito? Nos espalhado. Nós muitas das vezes ficamos de olho naqueles que têm 5 talentos e eles estão trabalhando, mas a maioria da parte, não estou dizendo que é o nosso caso, mas se for, amém, às vezes Deus deu pelo menos um chamado, e esse chamado nós não podemos enterrar. Em Lucas diz que ele cobriu com lenço, e o lenço não é para cobrir o talento, o lenço é para enxugar o suor, que é para nós trabalharmos com aquele talento que ele nos deu, para granjearmos outro. Então assim, às vezes você chega na igreja, não sei se os irmãos já tiveram essa oportunidade, que quando você vai ministrar uma palavra, um louvor, ou fazer uma oração, você sente aquele ambiente pesado, aquele dia, né, assim, difícil, você não se sente muito bem. O que é isso? É um ambiente de morte, onde nós vemos o que? Muitos talentos enterrados, e enterrado quer dizer terra, está ligado com esse mundo, vamos assim dizer. Então nessa hora é como se ela subisse um odor de uma putrefação, vamos assim dizer. Nessa hora nós sentimos isso e essa atmosfera nos abate. E por quê? Porque muitas das vezes tem um irmão que tem um talento e às vezes aquele talento está enterrado e ele não consegue aflorar, não consegue manifestar. Às vezes quando nós fazemos algo na igreja, não importa o que seja, nós somos membros do corpo e nós não podemos dizer para o irmão que nós somos melhor do que ele, pelo contrário. E se eu faço algo separado dos outros, não é porque eu sou bom, não, de maneira nenhuma, eu sou ruim, porque eu tinha que fazer junto com todos. E quando nós fizermos todos juntos, aí nós somos um corpo. Então você aí nós somos igreja. Está dizendo que todo mundo que chega na igreja, não importa quem quer que seja, todas as pessoas têm um talento. No mínimo um. Só que para esse talento ser aperfeiçoado, precisa que quem tem mais talento ajude quem não tem talento? Exatamente. Um exemplo. Mas se for uma pessoa que não tem mais talento e está à frente da liderança, na hora de entender, teoricamente, essa pessoa não está dando a abertura para que você possa desenvolver o seu talento. Mas eu creio que isso não seja necessariamente aquele ambiente de morte que você falou. Às vezes creio que isso seja Deus permitindo que haja um certo impedimento durante o seu processo de crescimento para que você possa, inclusive, se desenvolver melhor. Porque não tem recompensa, não vai ter talento multiplicado se você não tentar multiplicar ele através do seu esforço, do seu sacrifício. Também, quando eu me referi a essa parte de morte, eu quis dizer no sentido de um exemplo. Um corpo, quando morre, ele é enterrado. E às vezes eu e você tem algo que poderia manifestar na igreja, e como você citou um exemplo, às vezes uma liderança às vezes ela não permite mesmo que você se manifeste, porque às vezes ele tem medo de você sobressair a ele. E isso é uma falta de visão da liderança. Porque é como eu conversava hoje com a Jane. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Imagine se todos nós aqui fôssemos teólogos. Na verdade somos. Mas vamos dizer, se toda a igreja fosse, vamos assim dizer, constituída de engenheiros, de médicos e arquitetos. Irmão, não importa quem quer que seja, mas o líder, você concorda comigo que ele seria a mais do que todos esses? Então, quanto mais forte forem os membros, mais forte é o líder.
Só que às vezes o inimigo cega a liderança que não deixa aquele liderado crescer. Eu falo isso, eu vim de uma igreja e eu fazia alguns eventos e lá às vezes as pessoas falavam: ah, rapaz, esse evento foi uma bênção. Quem é o pastor dessa igreja? Ele não perguntava quem era o presidente do departamento. Ele não perguntava quem era o líder do departamento. Ele queria saber quem era o pastor da igreja. Por quê? Porque se o liderado dele tem essa mentalidade e consegue desenvolver um trabalho desse, então o pastor é ele que ensinou. Um exemplo, foram em Atos, né, capítulo 11 diz: foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Cristãos por quê? Por causa de Cristo. Então quem era maior? Os apóstolos? Não, Cristo. Então nós temos que representar isto. Amém. Às vezes nós iremos sofrer um pouco. O processo, ele é lamentável, mas ele é necessário, porque com o passar do tempo nós aprendemos que precisamos passar por alguns momentos difíceis para amadurecermos. Eu nunca vi ninguém amadurecendo sorrindo. Pastor, Geralmente ele tem uma dor. pastor, Pode falar. teve um dia que eu fui pregar aqui, a igreja era lá em cima. E tinha uma pessoa aqui, que era pastor na época, que quando um pregava, ele fazia caras e bocas. Ficava fazendo gesto ruim, fazendo assim, desaprovando. Aí eu vi ele fazendo isso com outra pessoa, aí no dia que eu fui pregar, ele fez pior comigo. Na hora me deu uma ira. Me deu uma ira tão grande que eu peguei e entreguei o microfone. Não quis pregar mais. Eu entreguei o microfone para ele. Aí eu fiquei com aquilo assim dentro de mim. Falei, nossa, não consigo mais pregar, não vou pregar mais na sede, não. Agora que eu estou me soltando para pregar na sede. Você ficou com calma, né? Eu fiquei retraída. Eu fiquei retraída. Aqui na sede. Eu fiquei retraída porque era uma caras e bocas assim. Eu tiro ossos, pastora, para que não veja ninguém. Aí depois aprontou tanto, saiu daqui uma falar, aprontou demais. E assim, às vezes o inimigo, às vezes não, na maioria das vezes, ele quer te desmotivar. Por quê? Porque quando você é desmotivado, você, eu não vou dizer que você erra o alvo, mas você se distancia do alvo. É como se fosse uma baseline, que é uma linha base. Aí, né, tem aquele diagrama de... Eu esqueci o nome. Pareto? Aquele diagrama, não, de Pareto não. É a escama de peixe, que tem um nome japonês. Eu olho para a Sueli, talvez ela Fushikawa, Urishikawa, alguma coisa assim. Então o que acontece? Ele é como se fosse uma seta, porque eu não estou com o quadro aqui. É como se fosse uma seta, aí aqui tem uns ramos, né? E ele vai descendo. O objetivo é chegar no final, mas no meio do caminho você para fazer outras. É como se fosse aqueles diagramas de processos, né? Que você começa um processo, mas para você passar para outra fase, você tem que desenvolver alguns processos. Então nessa hora você se envolve demais nos processos e esquece a sua meta, que é chegar no final, que é a missão do projeto. É aí que tem gente que Se perde no caminho por causa dessas frustrações. Às vezes eu fico assim, pastora, eu acho muito bonita essa palavra processo, só que tipo assim, às vezes eu não gosto muito porque tem gente que fala assim, vive no processo. A pessoa começa uma coisa, tudo que você fala com ela, passa 20 anos, e aí, como é que você tá? No processo. Nunca sai do processo, e o processo tem começo, meio e fim. Deus não quer que você fique o resto da vida no deserto, não. Tem gente que passa rápido pelo processo, tipo, Pedro foi 3 anos e meio, já Moisés foi 40 anos. Então eu penso assim, o processo, tem gente que se perde no processo, nunca sai do processo. Todas as vezes que nós passamos por tribulação ou provação, nós temos que identificar o que Deus quer falar conosco. Quanto mais rápido nós descobrirmos isso, mais rápido sairemos dessa situação. Porque existem 3 formas de irmos para o deserto. Primeiro, quando você procura o problema. Segundo, quando Deus, ou melhor,
quando o inimigo te leva para o problema. E terceiro, quando Deus te coloca no problema. Quando você vai por conta própria, é fácil, você simplesmente dá meia volta e sai do problema. Quando é o diabo, você ora e ele fugirá de vós. Mas quando for Deus, irmão, você só vai sair dali depois que você for aprovado. Então você tem que entender o que é tribulação, provação e tentação. Então, se uma coisa se repete muitas vezes na sua vida, então é porque você nunca aprendeu. É porque Deus quer te ensinar ainda. Exatamente. Você volta naquilo ali por quê? Porque é como se você não passou no teste. Né? Deus te deu mais uma chance. Senhor, misericórdia, tudo bem. Deus te livra. Passa aquela tempestade, depois lá na frente vem a mesma situação. E aí você vai vencer, às vezes você cai. Aí o que acontece? Você vai passar por aquilo ali de novo. Lembra quando a Bíblia fala: e afastou-se Satanás de Jesus por um tempo. Ele voltou de novo para tentar Jesus. Mas vamos aqui na nossa disciplina. A unção ministerial baseada no Pentateuco. Nós vamos falar dos 5 primeiros livros da Bíblia. E aqui nós vamos mostrar esses ministérios: apostólico, o ministério profético, o ministério evangelístico, o ministério pastoral e o ministério de ensino no Antigo Testamento, no livro de Pentateuco. É o que Jesus falou, ele deixou já antes, né? Ele já se revelou no início. Então aqui estão os tópicos, né? Aqui mais ou menos vai ficar legal na nossa meditação. Aqui já é o primeiro livro, né? Gênesis. Gênesis é a unção apostólica, que é a que cria, a que vai na frente, a que desperta, né, os talentos e os dons. Mas depois você vê isso daí. A unção ministerial, a diversidade de dons, né? Versículo do 4 ao 6 do capítulo 12, que Paulo diz: ora, a diversidade de dons é o que eu falei, eu não gosto de ler, mas eu vou ler porque eu tenho para mim que os irmãos não estão lendo a portinha. Então, nem que seja aqui, os irmãos vão ler. Eu não vou ficar muito preso, mas nós vamos ler algo. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Veja que aqui, né, numa análise exegética, você já vê pela hermenêutica que ele já está diferenciando. Diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quando ele fala de ministério, e a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Quem é o Senhor? Jesus. Jesus, amém. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus. Então aqui a gente já tem uma revelação, ou melhor, 3. O Pai, o Filho e o Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito. O Pai, quais eram os dons do Pai? O texto está lá. Diversidade de operações. Quais são os dons do Filho? Diversidade de ministérios. Quais são os dons do Espírito? Diversidade de dons. Eu sei que você já sabe disso. Então, aqui a gente está só passando. E a gente já estudou isso. Ao contrário, né, e ele diz que opera tudo em todos. Ao contrário do que muitos pensam, a diversidade alegra o coração do Pai. Tem gente que pensa, né, tem alguns irmãos mais antigos, eles até a bênção apostólica tinha que ser igual. O que o pastor falava, os irmãos tinham que fazer igual. E tem igrejas que ainda é assim, casa da bênção, a missão da fé, né? Eles têm muita coisa que até o jeito de falar errado tem que ser igual. Então Deus gosta da diversidade. Então vamos lá, ao contrário, o apóstolo Paulo começa esse texto falando sobre a diversidade presente no reino de Deus. Os legalistas dizem que todos nós, estou com óculos, estou com binóculo para ver. Os legalistas dizem que todos nós somos iguais, porém, olhe as plantas, olhe no caso as árvores do bosque,
cada uma delas tem sua beleza e sua especificidade. Observe que cada um de nós possui uma digital única em todo o universo. Este fato revela que cada um de nós não nasceu para passar desapercebido em meio a uma multidão. A diversidade das árvores e das flores é, em grande parte, responsável pela beleza do bosque. Então, nós seremos belos quando cada um de nós demonstrar o que Deus tem em nós. Aí nós seremos um corpo cheio de dons, cheio de talentos. Por quê? Porque o que eu não tenho, a pastora Deise complementa em mim. O que eu não tenho, a irmã Antônia, a diaconisa, né? Todos nós temos algo. E Deus não nos chamou para sermos únicos. Não. Não, exatamente, não. Nós somos um corpo. E um corpo, por mais perfeito que seja a sua mão, se você a tira do corpo, ela com pouco tempo ela perde a vida. Ela tem que rapidamente ser implantada no corpo. E tem muita gente que às vezes sai e acha que é muita coisa e ele vai definhando, quando vai ver, morreu. É um exemplo bíblico, né? Nós temos alguns. Mas o que eu queria frisar? Operações, né? Nós já fizemos esse desenho. Operações é de quem? Diversidade de operações? Deus, né? O Pai. Lembra lá atrás, aqui o versículo? Diversidade de operações, o Pai. Diversidade de ministérios, o Filho. Diversidade de dons, o Espírito Santo. Os 9 dons que nós falamos e os frutos também. Pode falar. Então são 9 dons do Espírito, 5 ministérios de Jesus Cristo e a diversidade de operações é do Pai. E quais são essas diversidades de operações? A gente ia falar sobre isso, queria saber, né? Em divindade. Mas o que aconteceu? Eu falei que eu vou voltar, porque isso daqui eu acho que é importante para nós. E tem muita gente no nosso meio que tem confundido ministério, unção e cargo eclesiástico no nosso meio. Aí fora não, mas aqui é um pouco complicado. Então, os dons do Pai, isso, veja bem, de uma forma, nós já falamos isso algumas vezes. No Antigo Testamento, o Pai se manifestou aos homens. Como foi que o Pai se manifestou aos homens? Lembra de Hebreus 1:1? Havendo Deus falado anteriormente de várias formas, lembra que a gente fez ali? Discriminou 7 formas, como? Aos anciões, aos pais, aos sacerdotes, aos levitas, aos profetas, aos nazireados, né? Aos juízes, aos reis. Falou-nos por último pelo seu Filho e a nossa liderança, os apóstolos. Então Deus falou de várias maneiras, de várias formas. No Antigo Testamento, qual foi o cume dessa manifestação dele? No Monte Sinai. A Bíblia diz que o monte fumegava, tremia e Deus se manifestou ali. Jesus, como ele se manifestou? No Monte das Oliveiras, no Sermão da Montanha. E como o Espírito Santo se manifestou? No dia de Pentecostes. 3 pessoas de maneiras diferentes. Os dons do Espírito são 9. Os dons do Filho são 5 e os dons do Pai são 7. E aí é o que eu estou falando. Isso aí a gente ia ver em divindade. Todo mundo tem os dons do ministério? Pois é. São 9 dons do Espírito, ministérios são 5. 5. Então, o Espírito Santo todo mundo tem, né? Os dons O Pai é 7. do Espírito. E os dons ministeriais? Pois é. O que são os dons ministeriais? Apóstolo. É isso que nós vamos meditar nessa lição. Porque existem dons ministeriais e ministérios. Às vezes as pessoas confundem os dois e acham que porque está no ministério, ele acha que tem o dom. Um exemplo, você está no ministério de ensino, mas não quer dizer que você tem um dom de mestre. Sim. Um exemplo, né? Não, mas é justamente isso que Você está no ministério profético, mas não quer dizer que você é Por profeta. exemplo, eu trabalho, eu sou voluntária no departamento infantil,
Mas eu tenho total clareza que aquilo não é bom. Amém. Mas se eu sei que precisa, eu tô lá, faço E com você amor, está faço cumprindo com carinho. bem a Mas deficiência sim, do povo. mas eu sei que não é pra mim. Eu sei. Existe Fala Eu isso. sei. Quando uma pessoa exerce um ministério de forma que não é condizente, por exemplo, a gente sabe que a profecia está sujeita ao profeta, né? Ok. Então uma pessoa vem, recebe alguma profecia, você vai ser ministro de louvor. Só que aí essa pessoa vai por esse caminho, mas assim, a gente não reconhece, assim, porque é nítido, né? Quando é uma coisa da pessoa, de fato, que é o ministério da pessoa, a gente vê Deus se manifestando. E aí a gente não consegue enxergar muito Deus se manifestando através da pessoa exercendo esse ministério, e aí ela se baseou ao entrar nesse ministério só por causa de uma profecia. Em Deuteronômio está dizendo que todo aquele que disser ou fizer alguma coisa em nome do Senhor e alegar que foi em nome do Senhor e não aconteceu se cumprir, morrerá. Certo. Então, essa pessoa vai carregar a culpa por estar exercendo um ministério que ela não deveria estar exercendo, ou quem carregaria é o profeta? É aquela história que é bem conhecida também. Geralmente eu gosto de usar exemplos muito conhecidos. Quando tem aquela história do Atalaia, de Ezequiel, quando ele fala que se você vê alguém e se você não for lá e falar para ele e ele morrer, o sangue dele será requerido sobre você. Mas com relação a essa história específica do ministério de louvor, esse ministério não existe. Não, exato, eu estou citando como exemplo. Aí é onde a gente tem que ir separando as coisas. Agora, se é como exemplo, sua mãe está no ministério infantil, ela entende que ali não é, vamos assim dizer, a chamada final dela, mas foi um meio que Deus está usando para trabalhar nela, para o momento em que o chamado dela se manifeste. Aí às vezes, quando esse irmão te chamou ou chamou alguém para fazer parte do ministério de louvor, como ministro, às vezes aquilo te empolga, e aquilo às vezes te prende. Por quê? Porque eu vou ser ministro, fulano falou, e se você for nessa fé, mais na frente Deus pode te tornar ou não. Um exemplo, Asaf, Obed-Edom. Os irmãos sabem qual foi o final da história de Obed-Edom? É porque os irmãos param somente naquela parte, né, que a arca ficou 3 meses na casa dele, né? Aí depois ninguém sabe o que aconteceu. Obed-Edom dali, ele se tornou guardador da arca. Depois de guardador se tornou sacerdote e se tornou um dos que podia manusear a arca, que era a tribo, não era bem uma tribo, mas era um povo, né, que era separado, os coatitas. Por quê? Porque a arca um dia esteve na casa dele e ele acreditou que ele poderia estar próximo dela. Ele deixou tudo que ele tinha e foi com a arca. A arca não era nem para ter encostado na casa dele, né? Sabe lá o porquê Deus assim permitiu. Então, às vezes, é como um exemplo, acontece muito conosco. Você vai ser um grande pregador, você vai pregar em muitos países, né? Quem nunca ouviu uma profecia dessa aí, não sei, né? De repente, talvez, às vezes você é muito inibido, né? Fala, como é que eu vou pregar para nações e tal. Hoje tem internet, facilitou um pouco. Não quer dizer que é o caso. O alcance é mundial. Amém. Mas e se a gente não vê esse processo acontecendo? A gente não vê Deus trabalhando? Aí complica. Mas E a pessoa vai pela força. tudo que fizermos por fé, o que não fizermos por fé é pecado. Se você for por fé, não se preocupa que Deus vai te garantir o seu resultado final. Eu creio que assim, se a pessoa está ali dedicando, Deus vai capacitando a pessoa para melhorar cada vez mais. E até mesmo na falta daqueles que deveriam estar naquele lugar, aí Deus levanta outras pessoas para assumir o papel delas. E aí depois ela vai receber o crédito. Sim, muitas vezes o problema está naquela pessoa que não está vendo.
talvez, né? Talvez. Então, os dons do Pai, do Antigo Testamento, A pessoa não consegue ver. era o dom de profecia, o dom de ministérios, de ensino, de exortação, o da oferta, da liderança e o de misericórdia. Esse é o do pai. Esse é o do Pai. Ele ainda opera hoje? Sim. Amém. Amém. E depois veio o do Filho, que é os ministeriais que nós vamos estudar agora, e o do Espírito, que era da pneumatologia, que nós vimos um pouco na aula passada. Tá, vamos tentar adiantar um pouco aqui. Então tá lá, as diversidades. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera em todos. Você já consegue pregar com isso aqui? Ou não? Se te der uma oportunidade amanhã, e o tema foi isso aqui, você já tem algo para falar. Então não se cala. A diversidade do corpo, olha, eu coloquei esse exemplo, essas figuras aqui, o que isso quer dizer? Em segundo lugar, o apóstolo vai classificar de maneira muito clara o trabalho da divindade com relação à diversidade de dons. A diversidade de dons concedidos pelo Espírito Santo, nós falamos, pelo Senhor Jesus, né, e pelo Pai. Com relação aos dons espirituais, cada grupo citado anteriormente, encontramos um dom maior. Aí aqui nós já vamos voltar para o Espírito Santo, tá? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Os dons espirituais, isso aqui é só recapitulando o que nós já vimos. Então por isso que eu estou correndo. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo são a todos aqueles que nasceram de novo. Lembra quando nós falamos sobre sinais e dons? Não pode ter o dom aquele que não nasceu de novo. Mas os sinais, quais são os sinais? Quem lembra quais são os sinais? Marcos 16, lembra? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se pegarem alguma coisa mortífera, né? E aí por que em Mateus capítulo 7, versículo 20, Jesus diz, mas muitos me dirão naquele dia, Senhor, pelo teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós operamos sinais e maravilhas. Aí ele diz, então vos direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Ué, como é que Jesus vai dizer que nunca conheceu e a pessoa operou sinais, fez maravilhas, profetizou e expulsou demônio? Se não nasceu de novo. Isso é sinais. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome farão essas coisas. Né? No caso, crer no nome dele. Agora, o dom só tem quem nasce de novo. Lembra que Jesus falou para Nicodemos? Necessário vos é nascer de novo, Nicodemos. Senão, de maneira nenhuma você entrará no reino dos céus. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um homem que tinha uma bagagem assim. Ele fazia parte do Sinédrio, né? Ele era o terceiro do Sinédrio. Ele era uma pessoa que tinha muita. Olha, um exemplo. Com 6 anos, a Torá, que é os 5 livros do Antigo Testamento, a criança já tem noção básica dele. Com 12 anos, é lhe dado o direito de interrogar, perguntar os doutores, os mais velhos, a respeito da Torá. Ele já tem a Torá decorada na cabeça. A Torá é os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números e Deuteronômio. Então ele já tem isso já decorado. Nós tem 20 anos de crente, nunca leu nem a metade da Bíblia, mas enfim, eles já tinham isso. E isso criança. Imagina Nicodemos, que era um fariseu antigo, quase que doutor na lei. Então Jesus falou, olha, te é necessário nascer de novo. Aí ele fala, Senhor, mas como posso eu ser velho voltar ao ventre da minha mãe?
ali era um trocadilho de palavras, né? Por quê? Porque Nicodemos estava dizendo que ele já estava avançado demais na religião. Ele não podia voltar atrás. Retrocedeu. Um exemplo, o Papa chega hoje e fala, agora você é evangélico. O que os arcebispos vão dizer dele? O que a população vai dizer? Ué, mas como é que pode? Ele vai voltar atrás? Né? No caso, não, nasceu de novo. Né? Era como Nicodemos falava mais ou menos nesse sentido. Então está lá. O poder, no caso, os dons espirituais, né, do Espírito Santo é dividido em 3 classes: poder, línguas e o saber, que é o mesmo governo, e aí depende da interpretação de quem está ministrando. Fé, operações de maravilhas, dom de curar, isso tudo aqui a gente já viu, irmão. Tá muita gente. Jesus tem poder. Volta um pouquinho. Deixa eu fechar lá. Aonde? Deixa eu voltar. Fechar um pouquinho. Vai estar, você tem que falar aí na foto. Eu acho que tá aqui o contexto, né? É o controle. A senhora não sabe, viu? Anjo de Jesus tem poder. A gente vai orar por ele depois. Ó. Então, os dons são divididos Olha em... só, se uma pessoa não... A pessoa pode ter os dons, Certo. exortar, né? Com amor, que é o que a Bíblia diz. Ela pode ter expulsar demônios, Certo. mas se ela não se batizar, ela não vai ter os dons. Pois é, o dom só é para os nascidos de novo. Ou Só seja, quem tem quem o não- Espírito Santo é quem nasceu de novo. Sim. Se não tiver, ele pode pregar, ele pode ter talento, ele pode fazer o que for, mas não tem o dom. Pode falar em língua estranha, o demônio fala em língua estranha. Mas como a gente identifica quem tem o dom? Pois é. Não. Aí É espírito, né? é. Não, mas o do joio e do trigo, porque são Certo. muito semelhantes no espírito. Aí, como um exemplo, os irmãos vão falando, né? Nós já falamos em um tempo atrás. Nessas separações aqui, de poder, inspiração e revelação, um exemplo, nós já falamos sobre isso, sobre o poder, a operação de maravilhas. Qual desse aqui é o maior? Aí ali está escrito, ó, no primeiro grupo, o dom maior é o da fé, porque sem fé não há operações de maravilha nem cura de enfermidade. Então, se você está num determinado grupo, irmão, qual é o meu grupo? Qual é o meu dom? É o que? É de poder? É de línguas? É de saber? No meio desse grupo que você está, existe um maior. Aí o que o apóstolo Paulo fala? Nós acabamos de ler aqui, ó. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí você tem o dom de dons de curar. Então você já tem que buscar o quê? Se esmerar para que Deus manifeste o dom de maravilhas. Amém. E depois o dom da fé. Lembra que Jesus falou? Se tiveres fé como o tamanho de um grão de mostarda, pedireis este monte: erga-te daqui e lança-te no mar. Aí tem muita gente que fala: não, mas esse monte aí, Jesus estava falando que era problema e tal. Irmão, é segundo a sua fé. Se você tiver fé, você vai fazer que nem Josué: sol para em tal lugar, lua para em tal lugar, e as coisas vão acontecer. Aí depende da sua fé. E a fé quem deu foi Deus, e Deus deu a cada um segundo a sua liberalidade. Enfim, operações de maravilhas. Nesse primeiro grupo é o da fé, né? Não há o de operações de maravilhas nem cura se não tiver fé. Outra observação: nesse primeiro grupo é apresentado a relação dos dons de curar, no plural. Dons. Por quê? Tem gente que trabalha, que inclusive tem um irmão que está conosco fazendo a campanha, né? E ele tem um dom que por uma vez ou outra ele tira, é expelido algo do umbigo da pessoa, né? Ele tem esse dom. Já tem outro que Jesus uma vez curou um cego cuspindo no olho dele. Assim, né? Não sei que tipo de dom é esse, mas se eu fosse cego, eu queria que ele cuspisse em mim. Né? Não é o nosso caso, mas é assim: existem dons de curar.
Tem gente que foi muito tempo, isso foi usado. Coloca um copo d'água em cima da televisão, você vai participar da oração e ora, né? Então, tantas outras. Várias coisas, exato. Nesse caso aí é a fé, exatamente. Então, assim, Deus usa o dom de cura em várias pessoas de várias formas. Por isso está dons e não dom. É só uma observação. Observe que não é dom de curar, indicando que existe e tal. Isso daí os irmãos leem em casa. Então vamos fazer uma equação teológica. Variedade de língua mais interpretação de línguas é igual? Profecia. Variedade de línguas. O irmão está falando em várias línguas estranhas. Aí o outro vai lá e interpreta. Beleza, o que o irmão está falando? O irmão está. Deus revelou para ele, ele conseguiu interpretar. Beleza, e o que é aquilo? Pode ser uma profecia. Aí Paulo diz: se tiver 1, 2 falando em línguas, que o resto se cale. Aí fica todo mundo falando em línguas. Para quê? Diversidade de dons? Legal, mas cadê a interpretação? Aí quando há profecia, aí geralmente todo mundo cala. Qual é o dom maior? A variedade de línguas? O que fala em língua estranha? Qual é o maior dos três? O de profecia. Porque na hora que a pessoa começa a falar, todos se calam. Nesse grupo aqui, o de profecia é o maior. Se você fala em línguas estranhas, ore para que Deus permita que você interprete a língua. E se não, que você profetize. Sempre temos que buscar algo a mais. Um detalhe muito importante desse grupo é referente ao dom de interpretação de línguas. Observe que não é a tradução de línguas, mas a interpretação. Porque às vezes a pessoa pode estar falando em polonês. Aí qualquer outra pessoa na frente aí pode. Eu falo polonês fluente, um exemplo. Aí o cara começou a falar, o outro fala inglês. Entendeu? Aí a pessoa pode traduzir. Mas o negócio é a interpretação. Um exemplo. Mas você não interpreta sempre, mas assim, você interpreta em situações específicas. Alguém começou a falar em línguas ali, por mais que eu, mesmo não entenda, naquele momento eu entendi. Então eu estou falando, orando por alguém em línguas, e aí, por mais que seja para outra pessoa, nesse momento, que eu não entendo tudo, eu entendi alguma coisa que separa. Você já viu que na maioria das vezes é uma coisa espaçada? Ele fala algumas línguas, algumas palavras, aí vem uma coisa que você entende. Aí, tipo, por exemplo, no português. Aí depois vai outra e depois você entende. Então, quando você vê, né, às vezes a pessoa falando uma carta e geralmente não tem muito língua estranha, desconfia. Mas se for pela fé, vai na fé. Deus vai te abençoar. Então, seguimento. E outra, às vezes o irmão está profetizando para o irmão que está ali. Aí você fala: meu Deus, como eu queria saber, se eu pensei que era comigo que ele ia falar. E o irmão está falando: olha, é isso que eu vou fazer assim, essa situação, não sei o que e tal. E você está aqui: eu tomo posse, eu recebo. Amém. E Deus te dá. Eu creio nisso pela fé. Mas, então o dom de línguas, tradução, no caso ela é sistemática, e a interpretação ela é um enigma. Mas Deus também revela. Por que eu estou falando isso? Um exemplo bem clássico aqui. Na escritura que escreveu no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 25 a 28, né? Ele escreveu: Mene, Mene, Tekel, assim. Esta é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel. Então ele vai dizendo uma palavra e vem a interpretação. Falou em língua estranha, irmão, tem que ter o complemento. Não tem, é como se diz, não pode dizer que é um profeta. Nós estamos falando de dons do Espírito. Estou tentando separar para quando a gente entrar no ministerial, nós não vamos mais voltar, só tirar dúvidas aqui. Esse dom do Espírito que você fala em línguas estranhas e tem que ter interpretação. É bom que tem. E aí, quando você só ora em línguas estranhas, dizem que é para edificar a si mesmo. Amém? Aí, tipo um exemplo, Paulo diz: eu oro em línguas mais do que todos eles. Ele passa muito tempo orando a Deus, muito tempo ele fala em língua estranha. Um exemplo.
você foi batizado com o Espírito Santo. Você falou em línguas. E às vezes você só fala quando você está na igreja, quando você sente aquela presença, né, que você está inspirado, aí você começa a falar em línguas. Não, Deus te deu o dom de línguas para você falar todo dia. Aleluia. Você acordou, Deus deu o dom de línguas, fala em línguas. Por quê? Amém, Jesus. Vai desenvolver? Por que mais? Eu já ouvi falar que quando você fala em línguas, você está fazendo uma Edificando edificando a si mesmo. Então é para isso. E que Você está desenvolvendo, atrapalha fortalecendo. o inimigo ouvir sua oração. Tipo assim, como você está orando em línguas, Eu não sei dizer se chega a esse ponto. Por quê? Porque o inimigo também é um ser espiritual. E ele também fala em línguas. Então, né, não sei dizer se é assim. Mas eu entendo que a Bíblia diz que com gemidos inexprimíveis o Espírito Santo interpreta e intercede ao Pai ao nosso favor. Então, na hora do gemido, eu entendo que ele não, que talvez ele não intercepte a mensagem, vamos assim dizer. E a oração em línguas, na verdade, você está às vezes falando de forma inconsciente, é a sua alma falando, o seu espírito, e não você. Então a sua alma e o seu espírito expressam para Deus tudo aquilo que você necessita, e às vezes o que você nem sabe que você necessita, para que Ele possa guiar você pelo melhor caminho que Ele quer. E é o caso que por isso que você que tem o dom de línguas, que foi batizado com o Espírito Santo, falou em línguas, tem de falar todos os dias. Aleluia. Às vezes você não sabe, mas você está orando em línguas e o Espírito está intercedendo por você em línguas, né? Então não cesse de falar em línguas. Quando você fala, o que vai acontecer? Deus vai te dar um dom de variedade de línguas. Eu posso estar aqui e posso estar falando. Vocês não estão ouvindo. Amém. Exatamente. Exercite. Eu não sabia disso. Assim é bom, porque é como quando você fala, você está edificando o seu corpo. Então, nesse segundo grupo, o maior é o de profecia, porque muitas vezes a variedade de línguas e a interpretação de línguas são pré-requisitos para a profecia. Todavia, se eu receber o dom de profetizar, não estou falando ministério, estou falando dom de profetizar, posso profetizar diretamente sem a necessidade dos dois dons anteriormente citados. Né? É como no Antigo Testamento, lembra que os profetas falavam? Assim diz o Senhor. E aí ele fala, está profetizando? Tá. Então, na antiga aliança, Deus não falou em línguas, porém escreveu na parede. É como um exemplo. Depois vocês vão ler, vocês vão entender para trás aí. O saber, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Nesse terceiro grupo, o maior é a palavra de sabedoria, porque é necessário ter discernimento de espírito e o conhecimento para que eu tenha uma palavra de sabedoria. Equação teológica, palavra de conhecimento mais discernimento de espírito é igual a palavra de sabedoria. Dons do espírito, já falamos sobre isso. Algo, se não tem dúvida, volta na apostila lá e vê. e quando você tem ali discernimento de espírito e palavra de sabedoria, mas você não tem tanta palavra de conhecimento, acontece? Eu não digo que nada é impossível no reino, né? Mas com certeza eu acredito que Deus está trabalhando para aperfeiçoar esse tipo de dom na pessoa. Porque às vezes nós, um Porque às exemplo, vezes assim, você dá um exemplo e tem um discernimento que você fala, meu Deus, da onde que eu tirei isso? Mas você sabe que é depois algo, você fala, mas você "Poxa, sabe que é algo que é espiritual." aconteceu É. ali, mas que você também reconhece que você nem tem tanto conhecimento, mas que aquilo surgiu da sua boca. Amém. Então pode ser então que você manifeste o discernimento de espírito e a palavra de sabedoria sem ter tanta palavra de conhecimento. Também, porque assim, os dois, eles parecem a mesma coisa, mas é um pouco diferente. Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Um exemplo, quando você vê alguém praticando algo, aí Deus te revela o conhecimento. Um exemplo, liderança. Você vê um líder, um exemplo, como Saul, querendo agradar o povo. Deus te leva a imaginar, esse cara está fazendo que nem Saul. Qual foi o fim de Saul?
palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria é quando Deus te revela algo que você está prestes a fazer e Ele fala, não faça isso, pois se assim fizer, você vai acontecer alguma coisa. Então você deixa de fazer porque Deus te revelou o que você deveria fazer. É como se Deus estivesse num avião, eu não sei se os irmãos... Eu falo assim porque eu vim andar de avião depois de 40 anos, então não sei dizer se os irmãos já andaram, mas eu tenho certeza que alguém já subiu num prédio. Então lá de cima você olha, você vê lá embaixo as coisas muito fáceis, você vê de um termo assim geográfico, as coisas longe, bem pequenas, né? Então assim, quando você está de cima, é como Deus está em cima e Ele olha, aí Ele vê e te avisa, não faça isso. Então a palavra de conhecimento vem pelo o seu conhecer da própria palavra, das atitudes. Ou revelar de Deus, sabedoria vem através da voz do Senhor. Para Então, que a não palavra de faça. conhecimento é tudo aquilo que eu leio, estudo e aprendo. Deus te revela. Palavra de Também. sabedoria, quando nós vamos aconselhar alguém, o Senhor nos dá sabedoria para nós aconselharmos. Também, olha o que eu tenho na Bíblia aqui. Ele parece, né, bem complexo. O poder divinamente dado à instituição espiritual ou à pessoa apropriada para resolver problemas. Esta é a palavra de sabedoria. Amém. Você tem algum problema, você quer um discernimento de Deus para fazer algo. Então é baseado nisso aí. Palavra de conhecimento é uma perspicácia, uma compreensão sobrenatural das circunstâncias do corpo através de uma revelação, isto é, sem a assistência de qualquer recurso humano, mas unicamente pelo auxílio do texto divino. São meio complexos, mas se nós buscarmos, eles estão interligados. Dentro deles, o maior é o de sabedoria. Nós ficamos presos nesses dois aqui, mas esse daqui é de suma importância. Porque você não sabe se quem está falando com você aqui, se é o que está escrito aqui, ó, o discernimento de espírito está no plural, porque existem 3 tipos de espíritos. Quem é que está falando com você? É Deus, é o espírito do homem ou é o espírito do maligno? Então você tem o dom de conhecimento, você tem o dom de sabedoria. Deus vai falar com você. Agora, quem é que está falando? É a sua mente? É Satanás? Ou é Deus? Então nós temos que buscar. Não, peraí. E como é que a gente vai ponderar isso aí? Mas é como se diz. Eu lembro de um professor. É uma piada isso aqui, tá? Eu lembro de um professor do 2º grau. E assim, eu fiz supletivo. E aí no 2º grau eu fazia o 1º ano. Nunca esqueci o nome desse homem. Vanderlei. Ele era advogado de dia e de noite, ele dava aula no supletivo no EJA. Tá. Ninguém gostava desse cara. Por quê? Quando ele explicava a matéria, passava a expressão, algarismo, qualquer logo, lá não importa. Quando ele chegava lá, você estava olhando ele, você ia lembrando, né, que seu conhecimento déficit, né, pelo estudo supletivo e tal. Aí quando terminava, ele passava um exercício mais difícil. Aí você, professor, mas como é que faz isso aí? Não, isso aí é equação do 2º grau. Não, professor, mas eu não lembro, não tem como. Ah, isso aí você pega o livro da 7ª série. Qualquer livro da 7ª série vai ter isso aí. Você vai lá e estuda. Aí no caso eu ia falar brincando, tá? Você é meu cunhado, então eu posso falar. Eu falo, ó, tem um livro de pneumatologia. Lá na apostila tem coisas mais detalhadas. Mas pode perguntar, Stacy. Não é uma pergunta, eu só ia falar. Acrescentar? A isso que a minha mãe falou, mas como a gente identifica, né? Acho que a gente pode identificar em nós mesmos, assim, que às vezes nós estamos sujeitos ali dessa maneira, quando a gente começa a falar por Deus. Tem uma coisa que eu gosto de definir como vaidade espiritual, orgulho espiritual, que é quando você se acha uma pessoa tão altiva em Cristo, uma pessoa tão cheia dos dons do Espírito Santo, que você começa a falar por Deus. Aí alguém te diz, por que você não faz isso? Você, não, Deus não quer que eu faça isso, Deus quer que eu faça isso. E aí, por exemplo, por que você não não compartilha essa palavra? Não, isso é só para mim, Deus não vai querer que eu revele. Então, assim, você nesse seu trabalho de consultar ao Senhor,
dá a sua sabedoria, que eu faça de acordo com o que o Senhor quer. Você simplesmente já respondeu automaticamente por Deus. Eu acho que você se torna praticamente um Lúcifer dentro do corpo de Cristo. Você deixa o seu orgulho dominar acima da sua obediência a Deus. Isso acontece muito. E quando é que nós falamos assim, uma das principais características do Espírito Santo que ele nos foi dado? Os irmãos lembram? Por que o Espírito Santo veio? Para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. E qual era a outra? Nos fazer lembrar de tudo que Jesus falou, ensinou e tal. Então, se isso que você está pensando glorifica a Deus, com certeza não é do diabo. Sim. Isso daí você já vai por esse princípio que às vezes você já tem um norte. Que é o conhecimento, né? Discernimento, já começa a vir, porque ele se levanta contra tudo que é de Jesus. Então, se você vai glorificar Jesus, ele vai fazer com que você não interprete assim. Os dons ministeriais, aí aqui a gente começa a entrar na nossa matéria. Nós estamos na página 8. São 10 minutos aqui, a gente termina. A diversidade de ministérios é concedida pelo Senhor Jesus, nós sabemos, observamos no texto. Aquele que deu mesmo também acima, né, desceu o céu, que deu dons, né, nós vamos começar a falar sobre isso. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Você pode ter o dom de profetizar, você pode ter o dom de falar em língua, você pode ter o dom do Espírito Santo, não importa. Você pode ter a diversidade de operações de milagres do Antigo Testamento realizado pelo Pai, isso não importa. Agora, na igreja, você vai ter que ter um desses 5 aqui. E todos nós temos um deles. Agora cabe você identificar qual é o seu. Primeiro. Uma forma que uma vez comentaram para mim que eu tinha muita dificuldade em entender o meu dom ministerial. E aí a pessoa conversou assim, geralmente o seu dom ministerial está ligado ao que você faz desde pequeno. E aí a pessoa até deu um exemplo assim, por exemplo, eu desde pequena, eu sempre gostei muito de estudar e eu sempre gostei muito de fazer mapa mental. E eu sempre tinha facilidade de ensinar. Então, ao passar do tempo, ela se identificou que o dom dela era de mestre, dom de ensino. Ou você não, acha amém. que... Amém. Eu entendo, pode ser um talento também, natural. Uhum. Um exemplo. Existe o conhecimento tácito e o explícito. Conhecimento tácito, aquela pessoa que você olha para ela, você sabe que o cara sabe. Tipo um exemplo, você fez informática, né? Vamos dizer um exemplo, o cara manja de linguagem de programação. O cara, ele pega uma linguagem ali, ele domina, o cara sabe fazer o negócio, mas ele não consegue te ensinar. Ele não consegue passar. Isso é o conhecimento tácito, ele sabe muito, mas é só para ele. O explícito não, é aquele que você vê que ele sabe, mas ele também consegue passar com facilidade. No conhecimento explícito, meu ponto de vista, aí já é o que? Um talento ou um dom ministerial. Um exemplo, o mestre. O mestre, ele pode ser um ministério, como também pode ser um talento. Porque o pastor também ensina. Está ligado ao ministério do pastor. E outra, ele sem querer, quer ver um exemplo aqui, quando você estuda muito no mundo secular, você se torna, vamos dizer, um PhD em determinada coisa. Querendo ou não, você é muito mais do que qualquer um na igreja. Baseado naquele conhecimento ali, você é doutor. Não necessariamente você tem o dom de mestre, mas você tem um talento. Talvez foi natural? Não sei. Talvez foi pelo seu esforço, sua dedicação? Sim. Agora, quando vem de Deus, aí é outra história. Às vezes você pode nunca ter se dado para aquele lado e Deus simplesmente te chamou. Que nem um exemplo, você está no ministério infantil. Talvez você ache que não é seu ministério. E tem gente que menospreza isso. Eu conheço assim, de mídia. Um pastor de Goiânia tem mais de 1000 igrejas. O ministério infantil dele reuniu num estádio mais de 30 mil crianças.
Já imaginou isso na nossa igreja? Um ministério de criança, um congresso de criança, um exemplo, 1000 crianças. Que bênção. Querendo ou não, irmão, envolveu a família toda. É, No mínimo, a mãe. Que uma criança não anda só. Já no mínimo veio a mãe. Se a mãe veio, de repente vem um outro irmão. Se o irmão veio, de repente o pai. Se não vem, está sendo evangelizado. Então, é um grande ministério. Mas, às vezes, a gente não Mas entende também assim. todos Né? os dons, talentos, ministérios, tudo isso o Senhor dá para aperfeiçoamento e Dos edificação dos santos. santos dentro da Exato. igreja. Para que a gente saia daqui e vá buscar mais almas. Esse aí é o nosso probleminha. É porque o que vai chamar, o que gera almas, desculpa, irmão, geralmente são as ovelhas. Geralmente, ovelha gera ovelha. Mas não quer dizer que isso é via de regra. Mas todos são ovelhas. Porque todos somos ovelhas. No final das contas. Mas tem gente porque acha porque tem algum cargo eclesiástico na igreja, acha que não pode, mas não. Não vai nada. Mas você vai explicar a diferença das diferenças? Não, mais pra frente. No livro, nós vamos especificar cada ministério. Aí cada ministério a gente entra nessas Eu me doutrinas. identifico mais com aquela primeira parte que você falou assim, que às vezes Deus está te tratando ali, te permitiu passar por aquilo ali, para te aperfeiçoar ou para te treinar, Pra te te capacitar. capacitar em alguma coisa. Amém. Porque, por exemplo, quando eu iniciei o Ministério Infantil, eu ficava com os juniores, 10, 11 anos, gostava demais, bacana. Teve um tempo que eu me afastei por questões seculares, de faculdade, essas coisas. Quando eu retornei, eu não retornei para onde eu queria. Eu retornei para o maternal. O menor. O menor. Mais trabalhoso. É, Aparentemente, né? aparentemente, é porque assim, como eu tenho uma Linguagem forma. diferente, Isso, a Também. linguagem. Eu não consigo me adaptar com a linguagem deles. É muito baixinho. Nível raso pra você. Não é que é nível raso, é porque assim, a Stacy às vezes me auxilia. E ela fala, você fala com eles como se você estivesse falando com um adulto. Então talvez é justamente isso que Deus quer tratar de mim. Me ensinar Porque a falar com a criança e tratá-la como uma criança. Eu vou te dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Uma vez um irmão, ele falou o seguinte, era um presbítero em uma outra igreja. E aí a gente questionando a respeito do estudo da escola dominical. Aí ele falando que os jovens não poderiam assistir à escola dominical junto com os adultos, por causa da linguagem. Aí eu falei, irmão, tá errado. Ele não pode, porque não sei o que. Eu falei, olha, se o jovem não pode ouvir numa linguagem adulta, na escola dominical, numa igreja, por uma pessoa preparada, entre aspas, capacitada, né? O chamado, na igreja, se ele não pode ouvir isso, o que ele está ouvindo no mundo? Ou você acha que ele está dentro de uma incubadora? Que lá no mundo ele não vai ouvir nada. E outro irmão, aí foi a hora que eu, assim, né, questionando, é a hora que eu, tipo, apelei com ele. Eu falei, e outro irmão? Então quer dizer que quando você for pregar, você não pode pregar para mulheres, para homens e para mocidade. Vai ter que tirar a mocidade da igreja. Porque você vai pregar e domingo à noite é culto para adulto. Então você que está com a palavra, você tem que nivelar a turma. E você tem que também interpretar o que eles estão precisando. Tipo um exemplo, você falando, que eu imaginei, às vezes, do jeito que você está ensinando para esses pequenos, mais na frente você vai ensinar para outras pessoas. Agora, se você está conseguindo captar a atenção até desses pequenos, talvez seja mais fácil quando você estiver falando com um nível um pouco mais alto. Isso assim, querendo te animar, né? Porque pode ser isso também. Eu fiz um curso Não de sei, pregação quem e sabe? ensinou isso daí. Nós, como líderes, nós temos a capacidade Temos de de ter a falar capacidade. com cada um de acordo com o nível dele. Exato. Se você vai falar com o da roça, você conversa igual o da roça. Você vai falar com o intelectual, você Você conversa não muda a palavra, você muda a forma. a forma de falar, o jeito Também. de falar, a forma de falar, como você vai falar, você vai comer na casa dele, você vai beber na casa dele, não pode ter nojo, não pode ter coisa assim. Eu estou falando como pastora, porque eu passei por tudo isso. Né? Então, assim,
Nós, como líderes, nós temos que falar como criança, como um bebê, e falar como um idoso. E também mesmo porque a semente, que é a palavra, e nós que somos os semeadores, não podemos alterar a semente para fazer nada. Porque de nós não depende nada se o coração da pessoa não tiver trabalhado para receber a semente. Então tem gente que quer adulterar a semente ou a forma de semear por causa do terreno. Está errado. Talvez seja isso que o Senhor está fazendo com você. Te tratando, te ensinando Pra quando você chegar lidar com as crianças, para você poder lidar com mais velhos, com adultos, com Talvez, idosos. né? Pode ser. Um geriatra aí, quem sabe. É. Apocalipse capítulo 2, 2. O anjo da igreja que está em Éfeso, escreva, no caso, né, Cristo revelando para João em Apocalipse. Diz aquele que tem à destra as 7 estrelas, os irmãos sabem o que significa as estrelas? Que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os castiçais são as igrejas e as estrelas são os pastores. Por quê? O pastor é, como é que eu posso dizer, simbolizado aqui como uma estrela. Porque ele deveria ser o nosso guia espiritual, como a estrela guiou os 3 reis magos até Jesus. Quase 10. Daniel 12, 2 fala assim, aquele que ensina brilha como a estrela. Também Que é o pastor. um outro exemplo. Mas quando ele se refere aqui, ele quer dizer que uma estrela tem órbita própria. Você não vê uma estrela seguindo outra. Porque ela nasceu em um lugar, ela vai para algum lugar, ela tem o seu ponto próprio. Um exemplo, Deus te deu um chamado, seu pastor. Está na igreja de Éfeso, de Esmirna, Tiatira, não importa qual seja, nós ultimamente estamos na de Laodiceia. Então, Deus te deu o chamado, aí você vai fazer, aí lá o irmão está fazendo e lá está dando bom. Aí não, vou copiar o esquema do irmão, porque vou plantar uma célula aqui e Deus não te revelou isso. Você está fazendo porque você está de olho no chamado, na órbita do irmão. E às vezes não é o seu. É que nem o caso, às vezes você vê, por exemplo, você passa numa igreja, aí você vê tem 10 pessoas. Aí você fala, nossa, essa igreja está vazia. Você passa numa outra, tem 1000. Aí você fala, nossa, aqui está bombando. Aí você fala, esse pastor aqui é bom, o outro lá não é. Não. Lembra dos talentos? Às vezes aquele lá só tem capacidade para aquilo ali. E ele está fazendo o chamado dele conforme a vontade de Deus, talvez, né? E o outro que tem muita gente, talvez também está fazendo seu chamado conforme a vontade de Deus. E se Deus não deu, talvez ele deu oportunidade para outros que tinham talentos tão quão bom ou melhor do que o deles e permitiu que eles trabalhassem também com ele. E aí o ministério do cara subiu. Aí você vê às vezes um exemplo. Tem igreja que tem 10 anos e tem igreja que tem 2 anos. Você compara o ministério, né? Tipo assim, estrondoso, é 8,80. Você fala, não tem condição um negócio desse. Como é que com 2 anos ele tem mais de 1000 membros, o outro tem 10 anos só tem 100 membros? Né? Aí nós vemos que nessa hora é a forma às vezes de Deus tratar também. Então tá lá, as estrelas, né? Por causa disso. No meio dos castiçais de ouro, eu sei as tuas obras, o trabalho da tua paciência, e não pode sofrer os maus. Puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Quer dizer, o cara diz que é pastor e você diz que não é. O cara diz que tem chamado para isso e você fala, você não tem chamado para isso. Não estou dizendo que é por sua vanglória, mas o Espírito te revela. Em que sentido? Do exemplo dos irmãos bereanos, né? Que confirmavam a palavra. Paulo pregava, eles iam lá, falavam, eu vou analisar, Paulo. Se der certo, na semana que vem eu volto. Se você estiver falando de Deus, e já hoje o cara chega aqui e começa a falar, o irmão já roda e glória eu recebo e tal. Às vezes não é Deus, irmão, calma, né? E principalmente profecia de bênção, você tem que esperar ela se cumprir para você dizer se o cara é profeta. E geralmente hoje é o que mais tem, né? Nunca vi, e nós vamos ver aqui profecia dos profetas, pelo menos que eu conheço no Antigo Testamento, vou citar um exemplo, Jeremias sofreu e era um grande profeta.
todos os profetas, todos sofreram. Hoje os profetas só querem dinheiro. É a doutrina de Balaão. Vamos falar isso mais na frente. Que os pastores vão para alguns cultos e eles só fazem o culto profético, só entregando bênçãos, e a palavra... Tem um texto que diz: cosem anéis mágicos para todos os dedos. Para todo mundo tem uma revelação. Espera a sua vez. Entra na fila aqui que eu vou orar com você. Preocupa não. Esta é a única carta que faz menção aos apóstolos. Ela se refere ao período do início da geração. Entretanto, para se começar alguma coisa no reino de Deus, é necessário uma imposição, entre aspas, né? Que é o que nós chamamos de unção apostólica. Nós vamos destrinchar isso aí: unção apostólica, unção profética, unção evangelística, unção de mestre e unção de pastor. Um exemplo. É notório. Uma pessoa chega, derramou o óleo e fala: eu estou te ungindo agora, você é mestre. Por que não vejo ninguém ungir ninguém mestre? Por que será, amigo? Não ministério? Por que não unge mestre? Eu nunca vi. E profeta? Né? Ah, profeta aí. Também ninguém usa. Ninguém usa, mas o que tem aí é só o que tem. Mas nós vamos falar isso mais na frente nos livros. A igreja de Éfeso discerniu os falsos apóstolos porque eles conheciam os verdadeiros. Conheciam os verdadeiros. Éfeso representa a igreja do século I e o Senhor Jesus Cristo, né, elogia seu ministério, seu trabalho, porém ele repreende por a sua falta de amor. Muitas vezes, quando você vê lá na apostila grifado, em negrito, né, é uma parte que eu considero importante, então eu aconselho, sugiro que você leia ou preste atenção. Muitas vezes nos envolvemos tanto com a obra do Senhor que nos esquecemos do Senhor da obra. E, consequentemente, não manifestamos o seu amor através do nosso serviço. Deus está interessado nos relacionamentos estabelecidos pelo seu amor. Amém. Não é pelo que você faz. Não adianta você fazer um grande evento e naquele grande evento você pisar nas pessoas que colaboram com você. Verdade. Deus não vai se agradar. E a Bíblia ainda fala. Jesus que falou isso. Então, assim, um nível de entendimento para nós aqui. Quando você vê Paulo falou, profeta falou, fulano falou, legal, preste atenção, é de Deus, está na Bíblia, irmão, aceita. É seu pastor, é um bispo, não importa, aceita, é um homem espiritual. Agora, quando for Jesus que falar, irmão, ele é a palavra. Amém. E ele fala: ai de vós, melhor fora que você amarrasse uma corda no seu pescoço e amarrasse numa corda uma pedra e pendurar no seu pescoço e se lançar do mar, porque você fez um desses pequeninos tropeçar. Todo mundo aqui sabe nadar? Não sei. Não? Mas já aprendeu, né? Mas já entrou dentro d'água um dia, né? Todo mundo acho que já passou um sufoco, né? Nessa hora. Imagina se você tivesse com uma pedra amarrada no seu pescoço, puxando para baixo. Jesus falou que melhor era que você fizesse isso do que fizesse um pequenino na casa dele tropeçar por sua causa. Então, assim, não importa o seu envolvimento consequente ao manifesto do nosso serviço. Por quê? Porque nós esquecemos que o nosso serviço tem que ser feito com amor. Então, quando faltou amor, irmão, melhor que você nem faça. Jesus mesmo fala, através de Paulo, né, em Gálatas, ele diz que a nossa condição, estamos debaixo da oferta. Cada um contribua segundo propor no seu coração, nem por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém. Se faça com alegria. Cabe ao líder incentivar você a você fazer com alegria o que ele precisa. Amém. Aí é a hora, né, que você tem que usar a sua cabeça para convencer ele a fazer para você. Amém. Então vamos lá. Um dos sinais na segunda vinda do Messias, a restauração de tudo que existia na igreja no início, porém
Hoje, muito mais poder, porque ao longo dos anos, nós, pela graça de Deus, nos multiplicamos. Outros sinais, que era da segunda vinda do Messias, da restauração completa de Efésios 4:11, as igrejas que não aceitam a realidade estão fora do arrebatamento, mas estão fora do alcance da maturidade de Deus. Consegue entender isso aí? Um exemplo, são meninos. É uma igreja que é como se fosse um tripé. Ela está com 2 pés. Tipo um exemplo, a igreja tem apóstolo, tem profeta, tem pastor e tem mestre. Está faltando o quê? Evangelista. Irmão, o que é uma igreja sem o evangelismo? Nossa. Não tem almas. Aí vira tipo um exemplo, a Assembleia de Deus, Filho dos Crentes, crescimento de 2,5% ao ano. E o que é isso? Filho dos crentes se batizando na sua maioria. Ela, desculpa a expressão, é um ministério fadado ao falecimento, né? Vamos assim dizer. Não vou dizer que está falido, porque Deus pode fazer da noite para o dia, pode suscitar alguém e alguém fala, rapaz, nós temos que fazer alguma coisa e se mover, e o Espírito move e as coisas acontecem. Deus só precisa de um. Amém. Ele só precisa Às de vezes precisa só de um para mover as águas, né? Exato. Porque a água parada dá dengue, né? Pode dar, né? Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A igreja edificada para o crescimento e amadurecimento sobre os fundamentos dos apóstolos e do ministério profético. Aí aqui ele fala, né, que uns ele deu primeiramente, aqui numa ordem. Observe que esses ministérios não foram dados apenas para a primeira geração, mas para todas as gerações. A ordem no reino de Deus para começar algo não é o pastor, o mestre, dentre outros, mas apóstolos e profetas. Nós vamos ver isso no livro de Gênesis e de Êxodo. Esses 2 ministérios aí. Os 5 ministérios estão no nível da hierarquia, porém operam de maneiras diferentes, em tempos diferentes, para que a igreja seja edificada. Em Atos 13:1, em Antioquia, chamou-se a primeira igreja missionária. Aquela deveria ser, entre aspas, né, a Jerusalém, e não foi. Então temos a primeira igreja antiga do tipo de liderança alcançada no mundo, que torna-se um modelo. As nossas denominações nos dias de hoje, muitas vezes, não se associam o título às funções. Aí aqui é aquela chamada hierárquica, né? Que é a eclesiástica, como se diz. Um exemplo, diácono. Existe unção de diácono? Na Bíblia, não. Existe unção de pastor? Na Bíblia também não. Existe unção de presbítero? O presbítero unge, mas ele não é ungido. Não. Existe unção para tantas coisas que nós vamos dizer aí. A igreja, ela vive da imposição. Ela ordena, semelhante ao bispo. Nós vamos tratar isso mais na frente. Cargos eclesiásticos. Não é unção. Administradores. Os diáconos foram levantados para quê? Para cuidar das coisas, a servir nas mesas e as coisas, entre aspas, sociais da igreja. Eram praticamente tudo que você falou. Os levitas do Antigo Testamento eram os diáconos, os obreiros da igreja hoje. E os apóstolos, entre aspas, eram como se fossem os obreiros. Então eu vou parar aqui, porque é por causa do nosso horário. Nós paramos aqui na página 10. Eu queria ir com vocês até, olha só, nessa parte aqui, mas vocês leiam em casa. Aqui é os ministérios, enquanto se deu de fé, batismo, santidade, evangelismo, Pentecostes. Aqui é o pastor evangelista, que a gente lê errado, uma doutrina errada. Por quê? Pastor, evangelista, presbítero, diácono, cooperador, observação, ministérios
não representa um plano de carreira. Tem gente que acha que primeiro eu sou cooperador, eu vou diácono, eu vou presbítero, depois eu vou a pastor, depois eu vou a bispo e tal. Pastoreio ser passado de pai para filho, não é? É uma coisa, se o filho não tem um chamado para o pastoreio, não é correto que seja passado de pai para filho. Não adianta você derramar o óleo nele e dizer que ele vai ser também. Sim. É o caso de um exemplo, né? Do mestre. Não, eu sou mestre, eu vou ungir meu filho e ele vai ser mestre também. Não. Às vezes é notório, né, a diferença. E aí está a mão para que você não esqueça que é sobre esses ministérios que nós vamos falar nas nossas próximas lições. O apóstolo, ele toca todos. O profeta aponta o erro e mostra a solução em Deus. Os profetas de hoje só profetizam dessa. Cadê o erro? Se profetizar mal, ele não volta na igreja. Eu lembro uma vez um pastor profetizou um negócio lá, disse que o pastor, se ele não tomasse cuidado, ia morrer, meu Deus do céu. Quase que tiraram o irmão de dentro da igreja na hora. E assim, foi um fato que aconteceu e era verdade. A vida de alguém aqui, eu fiquei brava com isso. Também? Quando Deus me deu discernimento. Olha. Eu fiquei brava. E ameaça, né? Tem aposto que tem gente que ameaça. Evangelista, ele é o maior de todos, por quê? Porque ele ganha as almas, ele enche a igreja. Eita, O pastor, ele tem uma aliança, ele leva o povo ao seu compromisso com Deus. E o mestre limpa o ouvido para que nós possamos ouvir a palavra. Aí aqui estão os ministérios, todos esses são ministros de Deus, porém com funções diferentes. Não é um plano de carreira, entendeu? Operador, diácono, presbítero. Ó, isso daqui é, como é que a gente fala? Cargos eclesiásticos, que a igreja institui. Esses outros dois aqui é ministério. É ministério. Então, ministérios são os 5 que Jesus deixou. Exatamente. E carga é o quê? O cargo é o que a igreja faz. E quais são? Um exemplo. Não, é lá. Diácono, operador, entendeu? Um outro Qualquer exemplo. nome que você dá que não está dentro dos ministérios. É um cargo eclesiástico. Para administração. Para Mas o administração. Timóteo fala assim, ao mesmo episcopado, Excelente coisa deseja. excelente coisa, desejo, homem de honra, mulher não pode beber, não sei o que. Olha, isso aqui vai dar o que falar. Aí não é o bispado não é É ministério. um cargo eclesiástico também. Cargo eclesiástico. É como o que é o bispo? Qual é a função do bispo? Um exemplo. Tem um pastor, esse pastor ele tem outras. Vou citar um exemplo aqui. Uhum. Paulo era bispo. Ele tinha a unção de apóstolo, a unção porque foi separado para ser apóstolo, né? E voltando aqui no início da carreira dele, como é que foi? 2 minutos a gente encerra. Como foi o início da carreira dele? Ele perseguia a igreja, Jesus veio até ele, separou ele, a igreja tinha separado quem para ficar no lugar de Judas? Matias. Jesus veio e falou, não, quem vai ficar é Paulo. E colocou Paulo e falou, a minha agrada muito moelo, e vai até mandou depois o irmão ir na casa de Judas para orar por ele, ficou 3 dias de jejum e tal. Então ele começou o ministério apostólico dele, passou 14 anos escondido, mas na frente o que aconteceu com ele? Que é o que nós estávamos falando, ele começou a abrir igrejas. Ele ia em Éfeso, foi em Esmirna, foi nas viagens missionárias. Exatamente. Aí ele ungia o presbíteros, né, que no caso eram os anciões, ali ó, ancião, que era o presbítero, mancebo, obreiro novo e tal. E no caso tinha as irmãs também, que entre aspas, tá, essa palavra não existe, mas é como se fosse as presbíteras. Eram as mulheres que ajudavam, tem vários exemplos de outras obreiras, né, que tinha ali. Então ele de longe ele mandava a carta. Um exemplo, Gálatas. Ele falou, ó, insensato Gálatas, no capítulo 3, vocês começaram no espírito e agora estão na carne. O que está acontecendo? Quem vos fascinou? Quem vos ludibriou? Aí no caso da igreja de Corinto, acho interessante quando ele fala, eu dou graças a Deus que no meio de vós eu não batizei ninguém, a não ser fulano, porque a igreja era uma bagunça, tinha excelência dos dons, tinha todos os dons, mas estava de uma maneira errada. Então Paulo de longe aconselhava as igrejas, é como se a igreja estivesse debaixo da submissão da autoridade dele. Então essa é a função do bispo.
fiscalizar as igrejas que está instituída. Fiscalizar, coordenar, administrar várias igrejas. E ele é um pastor. Ou É como se fosse um pastor apóstolo. mais, isso aí depois na próxima hora eu vou trazer um desenho, um reverendo, um pastor mais experiente, que está acima de alguns superintendentes. Nós temos vários exemplos, superintendentes, aí depois chega a bispo de regional, de estadual, nacional, mundial, entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido aí. Mas só que tipo mundial. assim, o bispo só é por um período, aí digamos que ele vai para outra igreja, lá ele já não pode ser no bispo mais. Pois é, aí não sei. Porque depende da outra igreja também, se lá não tem. Mas, por ser um cargo ministerial, pode ser que ele esteja em uma igreja que não tem esse tipo de função, Exato. porque lá não tem mais bispo, acabou. Então por isso que é um cargo. E assim, é tipo um exemplo. Como é que a gente pode dizer? Você é um diácono na igreja. E hoje você está como diácono. E se você for para outro lugar, lá de repente você não está como diácono. Você foi recebido como um irmão lá. Então, não é uma unção. Você foi separado para o serviço da obra do Senhor. Só que enquanto você está exercendo, você está na função. Depois que você deixa a função, aquilo ali já não é mais seu. Por isso que não é considerado unção. Porque unção é como se fosse o dom. É uma coisa que Deus dá e não toma. Quando Judas também, né, lá em Atos fala também, que aí quando ele saiu, né, aí falou assim, porque está escrito no livro dos Salmos, a sua habitação fique desolada, e nenhum homem habite nela. E o seu Ou seja, sangue, no caso, né, para pagar o e terreno. que outro tome o seu bispado, ou seja, alguém substituir ele mesmo. Também. E no caso a igreja de imediato colocou Matias e Deus não aceitou. Então, vamos encerrar? Tá bom por hoje, né? Então vocês leiam a apostila, ela tá lá no link lá, se o irmão lembra, né? Eu botei lá no grupo. Quando o irmão entrar no link, você vai ter que vir aqui, lá no mais. Não sei se no celular como vai estar. Clicou em ministérios, talento, aí aqui está a apostila, aí você já tem essa apostila de hoje que nós estávamos aqui falando. Parei na página, deixa eu voltar. Vocês vão ler essa apostila. Vocês vão ler. Parei na 10. E fala aqui, ó, eles tiraram a sorte e a sorte caiu sobre Matias. E ele foi contado com os 11 apóstolos. Pois é, foi contado. Mas quem contou? A igreja. E como é que eles foram sorteados? Urim e Tumim. Tinha no Antigo Testamento o Urim e Tumim. Eu não sei como eles fizeram essa Eleição aí. eleição entre eles lá. Mas eu acredito que Deus não aceitou. Que Deus veio e levantou Paulo. Aí fica um exemplo para você. E ninguém ouviu falar do ministério de Matias, né? Não. Você vê, né? Então, assim, às vezes você tem uma ideia de que determinado cargo na igreja é seu, Deus já falou com você e você crê isso no seu coração. Aí quando menos pensa, a igreja vai botar outro lá no seu lugar. Irmão, não vai funcionar. Só vai funcionar quando você estiver lá. É que nem no caso de Davi. O profeta chegou na casa dele e falou, ó, vamos comer, embora. Cadê o escolhido? Ah, tá lá no campo. Pois então não vamos nem chegar ao redor da mesa. Enquanto ele não chegar, nós não vamos comer. É aquele ditado que ninguém é insubstituível. Também, mas assim, eu estou levando para o outro lado, que aquilo que Deus te deu, a tua bênção, tem tua estatura. Só você passa por ela. Isso aí você pode ficar tranquilo, despreocupado, que aquele que te prometeu é fiel. Ninguém é cumprir. substituível quando Deus dá e a pessoa não quer. Aí Deus levanta o outro e você vai se lamentar porque você não foi usado da forma que Deus queria te usar. Então nós paramos na página 10. Viu? Não esqueça. Vamos orar? Aí depois, irmãos, se quiser fazer perguntas no grupo também, a respeito do que nós estudamos, pode ir ler na apostila, eu digo por mim que lê a apostila toda. Você desligou, né, gente?